Pergunta, que escola era essa? Com certeza não era para todos. Boa, né? Obrigado, Rose. Quando me referi à escola conservadora, estava falando especificamente de uma escola que queria transformar colonos em missionários. É aquilo que o Gramsci diz, né, que nós tínhamos que aprender da igreja, repetir, para que finalmente o cara intuísse. Mas isso não era suficiente. Era preciso dar ao elemento, interpretar a realidade por própria conta. Conservador aqui no sentido reacionário. Eu poderia dizer uma escola clássica. Entende? A burguesia tem um horizonte equivocado do ponto de vista de visão humana, mas prepara a sua geração para uma vida bem melhor do que aqueles que têm que frequentar a dureza de uma escola que não lhe dá a base para ler a sociedade naquilo que o Paulo Freire diz. Ler o mundo não é juntar as letrinhas, é interpretar. Então, eu não estava me referindo, obviamente, à escola da época da ditadura, que foi uma escola, evidentemente, que incorporou todo o ideário economicista, base hoje, digamos, das propostas neoliberais, onde os magos são os que fazem a voz do grande capital. Aqui no Brasil vocês têm uma dezena deles que ocupam a mídia, ocupam o MEC, ocupam as secretarias como assessores, né? Então, escola no sentido clássica é a escola que dá base, é a escola que tem sujeitos, é a escola que tem critério. Volto a dizer, se a gente vai lá no programa de Gotha, o Marx vai fazer a crítica à proposta de escola do Partido Social Democrata. E ele vai dizer, longe do Estado e a Igreja serem os educadores. A educação tem que ser disputada na sociedade. E, portanto, também a escola não pode ser doutrinária. Ela tem que dar a base, ela tem que dar a cientificidade do saber. Não a cientificidade do saber positivista e a historicidade, etc. Era disso que eu estava falando. Quando fiz o concurso para titular na UERJ, na Federal, eu cobrava uma tese e um memorial. Como eu entendo o memorial em sentido gramsciano, que é um inventário de que conformismo eu fui me conformando, a questão foi mais difícil de fazer o memorial do que a tese. Porque a pergunta foi: que diabos de mediações transformam centenas de intelectuais, de colonos, que cultivam a terra dos outros e que pensam com a cabeça dos outros, em intelectuais? Boa parte, até 15 anos atrás, dos homens que atuavam na área de educação, especialmente na graduação, eram oriundos de instituições totais. Olha que contradição. Dialogando com Foucault, que dizia: a crítica às instituições totais, ótimo, mas em determinadas situações sociais, uma instituição total é avançada em relação às relações sociais. Era o caso do Brasil. Na década de 60, 50, colono que não entrasse em internato de marista, padreco, ou fosse para o exército, não saía do colonato. Colono, não estou falando de... Então, olha que contradição. Eu tive que passar na igreja para não ter nenhuma religião hoje. Eu acho que a vida é a religião. São tantas que, se eu vou me apagar, ou eu vou ser antidemocrático, eu tenho que frequentar todas, né? Então, religião é tão social. Eu nasci católico, mas podia nascer como minha mulher protestante. Nasci botafoguense, podia nascer flamenguista com minhas filhas. É social, é histórica. Hoje, então, fundar uma religião é mais fácil do que fundar um partido político. É religião? Não, tem as religiões com o seu... Religião, é por isso que eu gostei muito na época da religião contra a fé. Isso fez muito a minha cabeça, né? Então, uma escola que ajude a gente a juntar as letrinhas, eu digo isso classicamente conservadora, não reacionária. Entende? E aí o método, eu decorava em grego. Eu não estou dizendo que o professor deve fazer decorar, mas o método não é uma panaceia. Tem muito que ver com o que o Guilherme dizia.
É um trabalho coletivo, a vontade política, como diz um colega meu que está numa mesa aí ao lado, que está fazendo pós-doutorado, o Ronaldo Lima, é uma atitude política. É alguém que quer dizer, esses alunos vão aprender, não partir do pressuposto que não sabem. Que sabem, você tem materialidade. Eu estou aqui porque eu tive materialidade. Se ficasse lá na roça, estaria com outros meus irmãos, com 4 anos de escolaridade e trabalhando na terra. 60 anos depois, quase, 50 anos depois. Então, a escola tem que ser escola, a igreja tem que ser igreja, boteco, boteco e bordel, bordel. E que no Brasil tem que estar se fazendo é que o empresário quer ter a empresa na educação. Esse que é o crime que está se cometendo com esse Brasil. E estão hegemonizando a educação. Empresário paga imposto, Bradesco paga imposto, eu pago imposto. Ele não me deixa fazer política dentro do banco. Ele não vai dividir uma fatia, a não ser que eu tenha capital. Então não venha roubar fundo público em nome de educação. Porque isso é adestramento, é unilateralidade, é formar consumidores, formar acionistas, formar unidimensionalmente. Essa é a disputa. Essa é uma travessia longa que nós temos que fazer para pensar a utopia do socialismo. Temos muita tarefa no meio de campo para fazer o gol. Mudamos um pouco a sistemática aqui para que a gente possa atender as perguntas. Elas estavam aqui sendo, digamos, tendo um gargalo aqui, no mediador. Então nós fizemos agora, eu vou passar para os membros da mesa irem respondendo 2 a 2 e simultaneamente, tá bom? Vamos trabalhar dessa forma. As flores nunca atrapalham, mas... gente, tem várias perguntas e todas boas perguntas, como a de Xênia Souza Araújo, que tem uma letra muito legível, muito bonita. E, para quem quiser conhecer, a Xênia era do IEF Sul de Minas. Está aqui, ó. Bem, está perto de uma outra pergunta que se refere a essa expansão dos institutos federais e as condições para essa expansão. Veja, a gente tem que louvar a expansão, em primeiro lugar, porque ficou represado durante um século. O acesso ao ensino técnico profissional era reservado a uma minoria. Então, primeira coisa, foi feita a expansão. Agora, aqui se fala na pergunta, não da Xênia, da outra que não tem assinatura, não sei quem é, de que faltam professores, técnicos, laboratórios, condições dignas, para os estudantes ou servidores. Quer dizer, a expansão houve, mas não houve o acompanhamento da educação básica, aquilo que o Gaudencio estava colocando aí. Então, para responder parte de uma das perguntas. E isso a meu ver, vai ser muito pior daqui para frente. Vou dizer por quê. É como aquela Lady Murphy, sorria que amanhã vai ser muito pior. É porque há estatísticas que não são colocadas assim, muito divulgadas. Entre no site da Unesco. O site da Unesco tem um índice chamado Índice de Desenvolvimento da Educação para Todos. Esse Índice de Desenvolvimento da Educação para Todos, nós já éramos, em 2005, o 72º, o 72º, acho que éramos. Deixa eu ver aqui. 72º em 128 países. E de 2005 a 2010, perdemos 16 posições. Somos o 88º. De 72 passamos para 88. Na minha matemática dá 16 lugares. Não foi no século passado, lá no governo anterior, que nós perdemos 16 posições. Foi agora, nesse índice. Porque ele mede exatamente aonde não há investimento. Na primeira infância, apenas 14 em cada 100 crianças têm acesso
a creches de 0 a 4, não é? E no campo nenhuma, e dessas 16 crianças que têm acesso, a maioria é acesso à creche privada. Segundo, mede o índice de analfabetismo no Brasil. Pasmem, nós temos mais analfabetos no Brasil hoje do que quando Paulo Freire deixou o país em 64. O índice de analfabetismo. Até me perguntaram, 2 anos atrás, quando saiu o PNAD, mostrando que o número de analfabetos no Brasil cresceu de 2007 para 2008. O número, não é a taxa tem caído, mas o número tem aumentado. O país não está livre do analfabetismo, muito pelo contrário. Então, esse é um indicador. Outro é sobrevivência na 5ª série, quem consegue chegar até a 5ª série. E tem outros indicadores aí, a defasagem série-idade. Esse é um indicador, para mim, muito mais importante do que o IDEB. Viu, Gaudêncio? Você que gosta do PDE... Gaudêncio, você que gosta do PDE, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDE, para mim é muito melhor do que o IDEB, nesse sentido, porque ele revela as nossas mazelas. Então, você falava da educação básica, cadê a educação básica? Eu acho que eu sou favorável à expansão do ensino técnico e tecnológico, absolutamente favorável, mas a educação básica,